Olá, tudo bem? Eu sou Fabiana Paião e hoje eu vou te mostrar passo a passo para construir a sua casa aqui no nosso escritório de arquitetura. Eu primeiro vou começar aqui me apresentando. Eu sou Fabiana Paião, sou a CEO da Fabiana Paião Arquitetura e nós estamos no mercado desde 2015 como empresa, mas eu trabalho no mercado desde 2006, quando eu me formei. Na verdade, desde um pouquinho antes, porque eu trabalho desde a faculdade, trabalhava com meu pai, que tem uma empresa de engenharia. Então, hoje nós temos aí mais de 300 projetos já feitos e executados dentro do nosso escritório. O seu sonho, né, para que ele saia do papel e realmente se transforme naquele lar que você deseja, na sua casa tão sonhada, você vai precisar de planejamento. Entender o passo a passo para essa construção, ele é fundamental para que você não tenha dor de cabeça e realmente saia tudo como planejado. Então, se você hoje planeja, para tudo precisa de um planejamento. E por que para sua casa precisa ser diferente? Se fizer sem planejamento, pode ser que ao invés de um sonho, vire um pesadelo, como eu já vi alguns clientes que vieram após o pesadelo ter fazer uma consultoria com a gente. Então vamos lá para entender esse passo a passo. Né? Então, sem planejamento, o que pode acontecer? Você pode ter dor de cabeça, maior gasto na obra, atrasos, escolhas de materiais errados, uso ruim do seu método para investido, porque muitas vezes pode pegar um projeto de internet ou pode fazer um layout aí desenhando você mesmo, e às vezes aproveitamento ruim daquele metro quadrado que você pode ter um lugar muito mais confortável para você morar. Uma escolha errada de terreno, né? Porque o terreno você precisa ver a vizinhança, precisa ver onde você mora, como que é a parte solar, como que é a legislação daquele local, se você realmente vai conseguir construir o que você almeja, o que você deseja dentro daquele terreno. Então, alguns erros muito comuns de quem não faz o projeto, né? Os espaços, muitas vezes, podem ficar mal aproveitados dentro do terreno que você tem, ainda mais se for um terreno muito pequeno, tá? Então, a chance de não ficar aproveitando muito bem o seu metro quadrado é muito alta. Dificuldade em fazer um bom layout, né? Organizar os móveis da casa, porque um projeto de arquitetura ele não é um desenho, ele não é uma plantinha, ele é um planejamento que você vai ali desde o início do projeto até a final da execução de obra. Então, isso deve ser muito bem planejado para você conseguir colocar todos os seus móveis dentro de casa, aproveitando melhor o terreno. Né? Não faz o estudo solar e dos ventos e do clima. Muitas vezes eu já vi pessoas que inventam de fazer o projeto das suas casas sem um profissional, fica uma casa quente, às vezes uma casa abafada, ou às vezes mesmo uma casa que venta demais. Isso tudo tem que ser analisado, né? E a gente faz esse estudo aprofundado ali, solar e dos ventos no seu projeto. Não segue as normas de edificação. Muitas vezes isso pode dar um problema lá no final, ou mesmo durante a obra com embargo, se você não faz, às vezes, com um profissional, pode ter a sua obra embargada, ou mesmo que você consiga fazer a obra, mas lá na frente não vai conseguir ter o habite. Vou falar um pouco mais sobre o habite mais para frente. Né? A obra não ter um valor correto, ou seja, orça a obra de um jeito e no meio da obra o dinheiro acabou e muitas vezes não consegue finalizar a obra. Já vi muitas pessoas com esse tipo de problema. Problemas estruturais, né? Faz uma obra sem projeto estrutural e aí logo depois da construção, 2, 3 anos, 5 anos, já começa a aparecer vários problemas como os trincas e às vezes até problemas maiores como o desabamento que eu já vi. Então, problema às vezes de pressão de água, né? Não fez ali um projeto hidráulico legal e a caixa d'água está sempre com pressão baixa, tanto no chuveiro quanto na água da torneira. Isso tudo podem ser problemas que podem acontecer se não tiver aí todos esses projetos que você precisa e um bom acompanhamento e planejamento da sua casa. Então, para que você não gere assim, esses sentimentos indesejados dentro da sua cabeça, né? Que você não tenha frustração, gastos inesperados, né? Não vai terminar a obra, imaginou um valor para a obra e na hora que viu se endividou para terminar. Já vi separação durante a obra, gente. Então, isso é muito sério, porque é um investimento às vezes alto e isso precisa ser muito bem planejado. Quando o casal planeja junto a casa, faz o projeto junto, muitas vezes ali mesmo já tem as
as sugestões para atender os dois, né? Aqui dentro do escritório a gente faz muito projeto para casal e, graças a Deus, nenhum se separou por conta do projeto, por conta da obra aqui junto com a gente, tá? E isso é muito bom, por quê? Porque o casal ele precisa ter um suporte na hora da obra, ainda mais que são pessoas que não são entendidas de obra, são pessoas leigas da área técnica, né? Precisam realmente de um suporte para poder evitar estresse durante todo esse processo. Então, a gente aqui, só para você conhecer um pouquinho da minha história, nem sempre eu tive empresa. Então, eu já fui do Exército Brasileiro, trabalhei em outras empresas também antes de ser do Exército. Eu fui oficial técnico temporário no Exército, mas antes disso eu trabalhava na empresa do meu pai, como eu disse para vocês. Reformei 360 apartamentos habitados na Asa Norte da PMB, né, que é a Prefeitura Militar de Brasília, e também coordenei aí a restauração e reforma do Palácio do Planalto, que são duas obras do Niemeyer. Logo depois que eu saí do Exército, eu também fiz parte aí do Tribunal Regional Federal da coordenação de todo o projeto de arquitetura em BIM. Essa daqui foi a parte de coordenação de projeto, e essa que foi a parte de coordenação de obra, então era coordenadora de arquitetura. Está aí minha foto junto com o Niemeyer, foi uma experiência muito legal na minha vida profissional, esses dois projetos de grande porte, junto com esse aqui, que também era uma obra de grande porte, e eu coordenei essa obra toda da Prefeitura Militar de Brasília, dos PNRs, né? Que eles falam que são os apartamentos funcionais do Exército. Tá? Então, vamos lá. O que você precisa para ter um bom planejamento de uma casa? Qual é o passo a passo realmente que você vai precisar? Então, o planejamento é uma coisa essencial. É essencial para qualquer coisa na vida. Você vai fazer uma viagem? Muitas vezes você planeja essa viagem, né? Você vai fazer vai abrir um negócio, você planeja o seu negócio, né? Faz um plano de negócio, porque com uma casa seria diferente. Então, desde a escolha do terreno, tá? Você já vai ali, escolhe o seu terreno, depois você vai fazer a topografia, o projeto de arquitetura e interiores. Você pode fazer um estudo de viabilidade financeira, vai para projetos complementares, uma parte importante dos projetos complementares, a gente faz como sabe, complementares é a sondagem, tá? E o orçamento real de obra. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um aqui, então presta atenção, tá? O que é a escolha do terreno é essencial para você verificar nessa escolha? Segurança e conforto. Né? Se você é uma pessoa que prioriza segurança, então é muito importante se analisar onde você está comprando esse terreno. Topografia. O que é a topografia do terreno? A topografia é o estudo que vai ver o aclive, o declive do seu terreno, como que é que funciona todo, o que é o aclive e o declive, né? Todo se o terreno ele é muito inclinado, como que é essa inclinação, se ele é reto, se ele é plano, como que é exatamente aquele terreno. As condições de solo, o tamanho do terreno, a orientação solar ela é fundamental, tá? Infraestrutura que aquele terreno tem hoje para você poder construir, o zoneamento, tá? Do local, porque o zoneamento muitas vezes ele vai ter ali os parâmetros urbanísticos que dentro de uma prefeitura ou de uma administração regional vão poder falar para você o que você pode ou não fazer na sua casa, tá? E para você ter também o preço, o valor total ali, né, do seu terreno, quanto que custa. Então, tem que ter muito cuidado com os parâmetros urbanísticos, porque os parâmetros urbanísticos, eles vão falar os afastamentos, né, o que você pode construir ali, qual que é o afastamento que tem, quanto de metro quadrado você pode construir, que você não pode ultrapassar. Então, tem várias taxas que a gente verifica dentro dos parâmetros urbanísticos, né? Muitas vezes tem a taxa de permeabilidade, que é a parte gramada, que vai realmente a água infiltrar lá dentro do seu solo. Isso tudo são normas dentro do terreno que nós, como os profissionais, a gente avalia para você poder ali ter a escolha do seu terreno legal. Normas de condomínio, se for em condomínio, né, gente? Porque tem condomínio, cada condomínio tem uma norma. Muitas vezes tem condomínio que a gente aprova o projeto dentro do condomínio antes de ir para uma prefeitura ou para uma administração. Então, isso tudo é bom avaliar antes da escolha do terreno. Então, vamos lá. Topografia, né? Como eu já disse, a topografia ela vai ali medir a sua inclinação do seu terreno, essa variação de altura dentro do terreno. Então, eles pegam lá o topógrafo que vai fazer isso para você. Ou seja, a gente, quando atende um cliente, a gente indica um topógrafo externo aqui para poder fazer essa topografia para vocês, né? Um parceiro nosso,
que você vai poder aí ver se vai ter lugar para drenagem da água, segurança da estrutura, para você entender esse terreno, né? E poder também movimentar a terra de acordo com essa topografia. Então, esse estudo ele é essencial, inicial, para fazer um projeto de arquitetura. Tá? E aí, a topografia ela é essencial porque aqui, ó, esse aqui foi um projeto que o cliente fez arquitetura, esse aqui é um estudo bem inicial do projeto, tá? Que a gente pega um projeto inclinado e a gente consegue verificar que as alturas, onde que a gente vai cortar, onde que a gente vai precisar modificar o terreno para poder realmente ter essa construção pronta, tá? E aí, depois ela fica assim, já é um estudo final, que a gente aproveitou bem aqui a topografia do terreno, então a gente aproveitou a inclinação do terreno aqui, para poder fazer a entrada da casa, que vai dar para uma vista maravilhosa. Então, a gente aproveita tudo que o terreno tem de bom quando o cliente faz a topografia, entrega para a gente coloca num programa 3D e a gente consegue realmente verificar como que está esse seu terreno. E aí a gente consegue ter um projeto lindo como esse aqui, que foi feito com estudo de topografia e com terreno muito inclinado, tá? A gente aproveitou muito bem os espaços, ó, para poder conseguir. Esse aqui era aquele que estava marcadinho no quadradinho lá atrás naquela vista. A gente conseguiu aproveitar um jardim de inverno aqui, perto da cozinha, justamente vendo toda a topografia, tá? Esse jardim ele fica bem aqui. Então, é um estudo essencial para poder fazer esse estudo, tá? E a gente faz todo esse estudo daqui dentro do computador. E o sonho de ter uma casa? Então, vai começar o sonho de ter a casa, de você ter um lar, de ter uma casa que realmente, né, vai ser aí da forma que você deseja, ter uma estabilidade, né, uma estabilidade de segurança financeira para poder construir aquela casa. Então, é muito importante você ter noção, antes de construir, de qual que vai ser o seu investimento nessa casa. A liberdade da relação, né, da casa e não ter o locador. Então, ter a casa é muito bom, porque você não vai estar mais gastando em aluguel, se você hoje paga aluguel, né? Ou mesmo você ter uma casa para poder alugar e ter uma renda. Então, ter uma privacidade maior em relação a apartamento. Então, a casa, ela te dá essa privacidade muito melhor. Você tem um terreno, tem um quintal, né? Então, tem muita coisa boa aí de se ter uma casa hoje. O estilo de vida, né? Que você pode ter um jardim, uma piscina, uma academia. Eu sei que hoje tem muitos prédios que proporcionam isso, mas, gente, uma casa é muito diferente. Eu sempre morei em casa, então eu gosto muito. E a realização, claro, de ter a sua casa própria, né? Então, a casa, muitas vezes, é o sonho de muitas pessoas, e acredito que seja o seu também, se você está aqui vendo esse vídeo. Então, vamos lá. Quais são as fases do projeto para realmente conseguir ter essa casa? Então, aqui a gente divide, tá, dentro do nosso escritório, em arquitetura, interiores, elétrico, hidrossanitário, estrutural. Se o cliente, às vezes, quer fazer um projeto de segurança, de redes, de automação, para você realmente conseguir ter um orçamento real da obra, tá? Então, vamos lá. Aqui um projeto, alguns de casas que já foram construídas, projetos em Brasília, esses aqui. Esse aqui foi no condomínio Amob, esse aqui no condomínio Jardins do Lago, esse aqui também Jardins do Lago, quadra 1, esse aqui foi no Ouro Vermelho. Algumas casas construídas que a gente tem. Essa daqui foi uma casa no Solar da Serra, né, do nosso cliente aqui, do general Fernando Freitas, que me contratou para poder, a gente fiz a casa dele, depois fiz uma reforma lá também, o projeto. Tá? Aqui está um depoimento, né, na hora que ele fala que eu sou bastante atenciosa, experiente, eficiente, elaborou o projeto da nossa casa com muita dedicação, sabendo transformar em realidade os nossos requisitos para a futura residência. E é muito interessante porque cada cliente chega com um sonho, né? No caso dele, ele era do Exército, então muitas vezes o pessoal do Exército tem os PNRs, como eu disse lá no início, né? Os apartamentos que são do governo, que eles moram, e na hora que se aposentam, eles têm esse sonho de ter a casa deles. Eu participei um pouco do sonho da casa do Fernando, com a Rita, né? Que é a companheira dele. Outro depoimento de cliente, esse aqui é um cliente meu do ramo imobiliário. A gente construiu algumas casas para vender e uma das casas dele mora, que ela nem está aqui, que é uma casa curva, né? Então, já fiz vários projetos para ele. Essas duas casas aqui são no condomínio Jardins do Lago Padrão, um dos melhores condomínios em Brasília. Tem cada casa linda lá, maravilhosa. E aí tem esses projetos. Esse aqui também foi um projeto que a gente fez para lá, mas ele acabou não sendo construído,
porque ele decidiu vender o terreno na época, mas a gente fez um projeto, essa casa ia ficar muito linda. E esses aqui ele construiu e vendeu, que são casas acima de 2 milhões na época. Hoje essas casas devem estar valendo de 5 a 6 milhões, tá? Então, está aqui ele falando uma coisa que eu acho muito legal que ele fala, é que eu aceito as sugestões de modificações dos projetos. Né? A gente trabalha muito com o cliente ali na fase do anteprojeto, na fase do estudo preliminar, né? Para poder o cliente ir para o executivo já com tudo muito bem pensado e não ficar mudando de obra em obra. Tá? Então, a presença dela do início ao fim da obra concluída, a gente deu esse suporte para ele na obra também, né? E ele se sentiu aí muito bem acolhido nessa parte, desde o início do projeto até o final da obra. Já fez mais de 4 casas de condomínio de luxo para morar e investir. Projeto de arquitetura. Vamos lá. Vantagens de você fazer o projeto de arquitetura. O que você pode melhorar aí? A funcionalidade, a estética, né? A valorização do imóvel. Eu bato muito nessa tecla da valorização do imóvel, porque um projeto bem feito, ele vai valorizar. Então, não adianta nada você ter um bom terreno, um bom lugar, com uma arquitetura ruim, porque muitas vezes isso desvaloriza o seu imóvel, que às vezes é um imóvel que vai passar de pai para filho, né? Vai passar para os filhos, e aquilo ele é muito importante ter uma valorização, mesmo que você decida vender ele mais na frente, né? E não seja só para morar. Economia, porque o projeto também ele se torna muitas vezes econômico, dependendo da forma que você faz, e a gente auxilia o cliente a torná-lo mais econômico. Né? Sustentabilidade, conforto térmico, segurança, a personalização do cliente, né? Porque aqui a gente trabalha com o estilo do cliente, não o estilo do escritório, e isso é muito importante para a gente fazer a casa que tenha sua casa, né? Eu até falo aqui que a gente tem o jargão sua casa, seu espelho, porque a sua casa ela precisa ter a sua cara e não a cara do arquiteto. Então, quem vai morar lá é você, e a gente faz assim, prioriza muito, é um dos valores da nossa empresa, inclusive. Bem-estar, integração com o terreno e o valor ali sentimental, né, para criar memórias afetivas para as famílias, para quem mora naquele local, tá? O nosso escritório, a gente tem aí a valorização, né, alguns valores que a gente não abre mão do nosso escritório, que é a ética e a transparência. Então, desde o início, eu explico tudo como que é aqui que a gente trabalha no nosso escritório, deixo bem transparente. E uma das partes dessas transparências é que a gente não recebe RT. O que é RT, gente? Reserva técnica. Para mim, vou falar bem aqui, para mim isso é uma máfia que existe dentro do Brasil, tá? Uso mesmo esse termo, que eu acho um absurdo. O que é? É uma porcentagem que as empresas pagam para os arquitetos, para a gente poder indicar empresas que os clientes vão comprar. E depois os arquitetos recebem uma porcentagem em cima dessa venda, que no fim das contas quem paga é o cliente. Então aqui a gente não recebe RT. Tudo que eu indico é porque é melhor para o meu cliente, não sou vinculada a loja nenhuma, então eu vou indicar materiais e lojas que eu acho que vão ser bom para o meu cliente e não ao meu benefício próprio. Tá? Então, o valor que a gente dá do nosso projeto, a gente não recebe nada mais além daquilo do cliente. Né? Então, a gente não recebe nada de empresa e nada de nada. E isso faz parte da nossa ética e da nossa transparência dentro da empresa. Então, aqui, como eu já disse, eu não faço projeto para mim, faço projeto para o cliente, né, para você que está aí. Então, a gente define o estilo que você gosta e a gente vai fazer de acordo com o que você deseja lá na sua casa, claro que dentro das normas técnicas, né? A gente vai conversando, se eu ver que tem alguma coisa que pode ser que não fique legal, mas isso é muito bem conversado dentro do projeto. E o nosso cliente realmente é o foco para a gente trabalhar com projetos únicos e com a sua personalidade. Então, a gente conversa muito no início do projeto e durante o projeto também para ir adequando e ficar a sua casa com a sua cara. Tá? O projeto de sucesso ele é aquele projeto que ele sai do papel e que ele não fica engavetado. Então, pagar um projeto de arquitetura para engavetar e não construir não é o que a gente deseja aqui para você, mas sim fazer um projeto que você execute, que depois você more dentro da sua casa. Aqui são alguns projetos que a gente fez, né? E quais são as fases desse projeto? Levantamento, estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo. E eu vou falar um pouco sobre cada uma aqui. Então, a gente faz o levantamento, que é a visita no lote. Né? Normalmente, a gente já faz essa visita com um levantamento topográfico feito. Quando eu fecho com o cliente, eu já peço a topografia para ele, indico uma pessoa e eu já vou com esse levantamento, que facilita muito para eu poder entender o terreno. Né? Verifico as normas antes também.
A gente verifica o lote, faz um levantamento fotográfico, vê o que tem de bom no terreno para poder usufruir daquilo dentro do projeto também. Isso gera aí um relatório, tá? Depois a gente vai para o estudo preliminar e nessa fase a gente já realmente desenvolve um projeto. Ou seja, o cliente ele vai receber um 3D com layout e a partir dali a gente começa a fazer. Tem cliente que já aprovou de primeira vez, tem cliente que quer fazer umas modificações e está tudo bem, isso é muito bem conversado e muito bem aberto aqui para a gente poder fazer essas modificações, tá? O estudo preliminar já é um estudo um pouco mais robusto, porque a gente vai fazer as fachadas, né? Já é um desenho um pouquinho mais técnico, tá? Mas normalmente é meio misturado, assim, né? O estudo preliminar ali, e a gente faz esse estudo da volumetria que você consegue realmente ver, e a gente gera umas imagens de fachada e de cortes, tá? Aí a gente faz o estudo, a revisão, caso o cliente queira fazer a revisão, né? Se quiser fazer a revisão do layout, a gente faz a revisão mudando o 3D algumas vezes. Depois a gente vai para o anteprojeto, que gera uns desenhos mais técnicos, né? Para poder aqui, às vezes, já dá para fazer um estudo de viabilidade financeira. Que às vezes é um orçamento que você tem prévio ali da obra para ver se realmente é isso aqui que você deseja, se está dentro do seu orçamento para poder construir essa casa que você tanto deseja, tá? Projeto executivo. Aqui dentro do escritório, a gente pede, assim, vamos passar para o projeto executivo, tudo bem? Aí, a partir daqui, a gente não muda, a gente normalmente cobra um valor depois, se caso o cliente quiser mudar. Mas isso é muito bem conversado, é o cliente que aprova a gente aí para o projeto executivo. Então, aqui é o projeto que realmente você consegue levar para a obra, o projeto executivo, ele vai depender também dos projetos complementares, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre eles, porque a gente pega o projeto de estrutura hidráulica, vê, compatibiliza, ver se está tudo certinho de acordo com a arquitetura, principalmente o estrutural, tá? Para ver se ele realmente pode ir para a obra. E aqui é um pouco do projeto executivo, né? Que é um desenho bem técnico, com todas as informações aqui necessárias, tá? Projeto legal também é o projeto que muitas vezes vai para o projeto legal ou viabilidade de projeto, dar entrada na prefeitura para a prefeitura aprovar e gerar um alvará de obra. Não precisa só entrar só com projeto de arquitetura, algumas prefeituras e administrações exigem os projetos complementares. Em Brasília, hoje, já tem uma diferença, porque a gente tem um alvará de 7 dias, então a gente entra, libera, e se cair uma auditoria, eles vão analisar, tá? Mas isso depende muito da região que você está, né? Então, você está no Goiás, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, enfim, a gente consegue fazer projetos para qualquer lugar do Brasil. E aí a gente entra no projeto interiores de áreas molhadas, que eu acho essencial para quem quer realmente fazer um projeto, tá? Quer construir sua casa, porque aqui ele vai definir, a gente trabalha da mesma forma com interiores. Na hora que a gente definiu a arquitetura completa, a gente vem para a parte de interiores e começa a definir cômodo por cômodo, como que vai ser aquele projeto de interiores, né? E de área molhada é banheiro, cozinha, área de serviço, porque para mim é essencial ter esse projeto lá, para você realmente ter um custo certo e ter a sua casa com a sua cara mesmo para poder fazer, né? Esse projeto aqui a gente fez um apartamento em Brasília, ficou lindo esse banheiro executado, muito bonito, a gente fez a reforma do apartamento inteiro, no Ilhas do Lago. Então, o anteprojeto vem do mesmo jeito, só que aqui ele é até trabalhado num programa diferente. Vem com todo o detalhamento, tá? Então, a gente trabalha da mesma forma. Estudo preliminar, anteprojeto, e depois vai para o projeto executivo. Então, cada ambiente é liberado pelo cliente. Ó, esse aqui já pode ir para o executivo, esse aqui já pode ir para o executivo. Porque aqui dentro do interiores a gente vai fazer detalhamento de marcenaria, de marmoraria, de forro, de esquadrias, né? E tudo quanto é detalhamento que precisa para poder realmente sua casa ficar com a sua cara por dentro, né? Na parte de interiores. Então, olha só, vem tudo detalhadinho, parte de marcenaria, especificado, cotado, para você também conseguir ter um orçamento real de obra, tá? Porque hoje, né, a parte de marmoraria, marcenaria, principalmente, é um investimento muito alto dentro de uma obra. Olha lá, aqui detalhe elétrico, né? Então, a gente faz um mapa elétrico aqui, na verdade, que a gente coloca a planta de pontos e aí depois o engenheiro vem e faz o projeto elétrico, que é diferente desse, porque esse aqui a gente está só indicando tomada, a gente não está fazendo um cálculo de carga, que o projeto
de instalações, ele precisa de um cálculo de carga para fazer um quadro elétrico para poder tudo funcionar dentro da sua casa sem queimar nada, né? Quem já morou em casa que fica queimando as coisas sabe o tanto que é ruim. Muitas vezes é um dimensionamento feito errado para aquela casa, tá? Dentro do projeto elétrico. Então, aqui tem alguns depoimentos de outros clientes. Esse aqui é o seu Orlandino lá no Solar da Serra. A gente fez uma reforma na casa dele. Na casa dele já existia, a gente fez essa área gourmet, com um banheiro externo, com a piscina. E hoje a casa dele valorizou muito só de fazer essa área gourmet, com esse banheiro externo, essa piscina maravilhosa que tem no terreno dele, tá? Projeto, as fases do projeto, né? Então, a gente vai vir aqui depois para os projetos complementares, que a gente faz estrutural, elétrico, hidráulico e sanitário. Muitas vezes a gente chama de hidrossanitário, tá? Então, para fazer o estrutural, precisa da sondagem no terreno. O que é essa sondagem no terreno? Vai ver que tipo de solo que é, o que tem naquele solo, se o solo tem muita água, tem muita pedra, se ele é um solo argiloso, como que é aquele solo para poder fazer a fundação correta e você não ter problema estrutural. Isso aqui é imprescindível para ter, a gente também indica parceiros que fazem, né? Demanda muito, muda muito o projeto para o valor, tá, de uma sondagem, para se é Goiás, se é Distrito Federal, se é Rio de Janeiro, se é São Paulo, o valor é muito variado e eles cobram normalmente por puro. E aí a gente aqui pega o projeto de arquitetura, coloca para você quantos furos realmente vai precisar ali, né, que a gente coloca, chama de SPT ali, coloca dentro da planta, para poder o pessoal da sondagem ir furar o terreno e fazer esse estudo, tá? Projeto elétrico, ou seja, não é só que a gente vai colocar luminária, né? Tomadas essenciais, quando faz o projeto de interiores, então aqui a gente já coloca todas as tomadas. Se a pessoa não faz o projeto de interiores com a gente não faz esse mapa elétrico, mas se ele faz, a gente faz o mapa elétrico das áreas que ela fechou a parte de interiores com a gente e vai para o engenheiro e ele faz todo o cálculo de carga necessário, fiação, tudo, isso aí gera uma lista de material aqui já prontinho para a obra, tá? Projeto hidrossanitário, né? Vai ver o projeto hidráulico, o projeto sanitário, ou seja, esse aqui é o projeto, um projeto pequeno que a gente fez, que eu peguei uma imagem aqui para mostrar, mas pega desde a caixa d'água, onde vão os canos, para onde que vão nos banheiros, né? Parte de registro, onde que vai registro, tudo bem detalhadinho. Isso também gera uma lista de material já certinha para sua obra, com todo o material necessário para você. A gente faz aqui no escritório, tá? E aqui é o sanitário, que é toda a tubulação que vai da parte de vaso sanitário, de esgoto, né? Para você também poder ter uma obra aí certinha para onde que vai, se vai para uma fossa, se vai para o esgoto da cidade, se tem a ligação, como que é feita essa ligação. Então, ele vai definir tudo isso nesse projeto de sanitário, tá? Projeto estrutural, onde vai realmente definir ali vigas, pilares, estrutura, fundação, que é necessário para você construir a sua casa e não ter problema de trinca, essa é uma casa que não vai cair, né, gente? A gente sabe que hoje as pessoas às vezes constroem e com as redes sociais a gente vê o tanto de coisa que tem caindo por aí e que é muito perigoso, é uma responsabilidade civil, né, criminal inclusive se faz quando acontece esse tipo de coisa, porque construiu, às vezes, sem um apoio técnico, sem um engenheiro, sem um arquiteto ali responsável por isso, né? Então, aqui a gente tem um engenheiro responsável, parceiro, que faz o projeto aqui estrutural junto com a gente, que a gente já está acostumado. Então, ele trabalha junto, depois a gente vem para a arquitetura, vê se essa estrutura realmente está certinho com a arquitetura, a gente alinha tudo para poder ficar tudo certinho para ir para a obra, tá? Depois disso tudo, você vai ter os seus projetos aprovados numa prefeitura ou na administração para poder ter o alvará para a obra. E aí você vai ter que ter um responsável técnico pela obra. Porque para cada projeto que foi feito, por exemplo, aqui dentro do nosso escritório, eu sou a responsável técnico pelo projeto de arquitetura, né? Aí tem o engenheiro responsável pelos projetos de elétrico e sanitário, tem o outro responsável pelo projeto estrutural. E na hora da obra, vai ter um responsável pelo projeto lá, pela sua obra toda, né? Então, é importante ter esses responsáveis para você não ter aí, também não ser chamado a atenção, né? Ser notificado pelo conselho, pelo CREA ou pelo CAL, pelo exercício legal da profissão.
E aí, depois que você conclui a obra, que você vai tirar o ABITSE, que é o documento que realmente fala que você fez a obra de acordo com o projeto de arquitetura. Por isso é tão importante não mudar o projeto durante a obra, porque depois você tem que passar por esse trâmite todo de aprovação de novo, alvará de novo, isso gera custo para o cliente, é muito chato fazer isso depois. Tá? Eu já tive clientes que demoraram mais de 2 anos, às vezes, para conseguir ter o ABITSE, porque mudou a obra, né, mudou na obra, e para dar entrada de novo nesses processos, eles são caros, normalmente tem taxas, então não compensa sair mudando na obra se você faz um bom estudo da arquitetura, tá? Então dá muita dor de cabeça isso. E mais um depoimento de cliente da Carol Brum, né, que é a nossa cliente que a gente fez a pousada Flores do Carmo em Pirinópolis. Fizemos toda a parte de interiores, da parte de pousada para ela, banheiros, quartos, né, o refeitório. Não é projeto de casa, mas é um projeto que é referência aqui no escritório, aqui em Pirinópolis. E eu acho muito legal mostrar, porque é um projeto muito lindo, tá? Outros depoimentos de clientes que a gente tem no Google, né, de reformas que a gente já fiz a casa da Carol Pinheiro, já fiz a casa do Júlio, reforma, do Gustavo Brum também já fiz 2 casas para ele, do Ernesto já fiz uma casa, do Maurício já fiz casa, já fiz consultório, enfim, aqui tem mais alguns clientes que você pode ver, e do Rosimar também fiz uma casa no Jardim Botânico 3, tá? Do Orlandino foi aquela reforma e mais outros depoimentos de outros clientes. Então, aqui dentro do escritório, a gente pode fazer a sua casa, tá? Você pode deixar um link aqui, pode clicar nesse link se você quiser fazer a casa com a gente. Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo para você poder clicar, tá? E poder fazer o briefing da casa todo. Você vai ver lá um pré-briefing que a gente faz aqui no escritório, quantos cômodos você quer, quantos. Depois a gente apresenta uma proposta para você de como que é que a gente trabalha, um pouquinho a gente já vai falar aqui do que eu já te expliquei, de como que você vai ter a sua casa dos sonhos. Então, a gente marca uma reunião após esse briefing para poder apresentar para você, tá? E aí, outros serviços que a gente faz aqui no escritório também é consultoria online. A gente pode fazer também a consultoria para poder escolher o seu terreno, né? Às vezes, uma consultoria somente de layout, uma consultoria de cores, às vezes, para mudar o ambiente. Projetos residenciais, comerciais, consultórios médicos, pousadas, casa de temporada, né? Projetos de interiores, detalhamento de mobiliário, detalhamento de bancada, de revestimentos, isso tudo está dentro dos nossos serviços, aqui dentro do nosso escritório. Tá? Então, espero que você tenha gostado do nosso apresentação. Ficou um pouco mais claro para você como chegar no sonho da sua casa. Tá? Então, nossas redes sociais, nossos telefones. E eu vou deixar o link aqui, então você clica aqui, tá? E preenche o briefing de arquitetura. Eu vou estar esperando sua resposta aqui. Até mais.